Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia junto comigo no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 1, que é o tema desse mês. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim. Esse texto aqui é o tema desse mês, fevereiro, que diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Amém? Meus amados, a Bíblia, ela é repartida, ela é dividida entre o Velho Testamento e entre o Novo Testamento. E o Velho Testamento narra a história da criação do homem, do Éden, da queda, de Noé, da Torre de Babel, de Abraão, dos patriarcas. Então, Deus, Ele fala aos nossos corações também através do Velho Testamento, como diz o texto aqui. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Amém? Então, o Velho Testamento, lendo com a ótica do Novo Testamento, nós podemos aprender muitas coisas e aplicar na nossa vida. Mas, olhando para o Velho Testamento, o divisor de águas do Velho Testamento é a lei de Moisés. Porque quando Deus ali dá a Moisés os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1, nós vemos ali Deus mostrando para o povo de Israel e mostrando para toda a humanidade o que é pecado. Como Paulo escreveu em Romanos, capítulo 6, se eu não me engano, que Romanos capítulo 3, que pela lei veio o conhecimento do pecado. E quando nós lemos, principalmente os 10 mandamentos, que é a base de toda a lei de Moisés, nós vemos lá o seguinte: então Deus falou todas essas palavras, Êxodo capítulo 20, versículo 1, versículo 2. Travou? Eu sou o Senhor seu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu sou o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor em vão, do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia do sábado para o santificar. Pula, já está falando do sábado, quando está falando do sábado. Sábado também, pula, versículo 11. Versículo 12. Olha lá: honre ao seu pai e à sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor Deus te dá. Esse mandamento o repete no livro de Efésios. Continua. 13. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo,
Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem alguma coisa que pertença ao seu próximo. Até aí. Então, queridos, isso é a base, né, da lei de Moisés, mas quando você pega ali o livro de Deuteronômio, de Levíticos, de Êxodo, tem diversas leis ali sobre o comportamento, sobre a lei, né, civil de Israel, cerimonial judaico, tudo aquilo. Por quê? Porque a lei, através da lei, Deus deu a conhecer aquilo que é pecado. Deus fez conhecer aquilo que nós não devemos fazer e aquilo que nós devemos fazer. O entendimento, meus amados, do certo e do errado, o entendimento daquilo que é bom e daquilo que não é bom, o entendimento daquilo que é bom e daquilo que é mal, ele vem através da existência de Deus e através dos mandamentos de Deus. O homem hoje e sempre, ele teve esse discernimento do certo e do errado por conta da existência de Deus. E quando Deus trouxe a lei de Moisés, ele deixou isso muito mais claro. Agora, qual é a questão? A questão é que quando nós lemos o Velho Testamento, nós vemos que a civilização antiga, mesmo entendendo o que é certo e o que é errado, mesmo entendendo o bem e o mal, mesmo entendendo, né, sabendo que existe um só Deus, eles não conseguiram viver aquilo que Deus planejou. Eles não conseguiram, embora soubessem o que é certo e o que é errado, eles não conseguiram praticar aquilo que é certo, por conta do pecado arraigado, enraizado na essência humana. Então, embora Deus fale, não matarás, mas o assassinato acontece. Embora Deus fale, não cobiçarás, mas a cobiça acontece. E o que aconteceu então? Deus então proveu o sacrifício, o derramamento de sangue de animais, para oferta, né, para cobrir os pecados do homem. Então o sacerdote, o sumo sacerdote, todo ano fazia os sacrifícios para que os pecados do povo fossem o quê? Cobertos. E lá em Levíticos nós vemos diversos tipos de sacrifício, cada um com um pecado diferente. Só que, mesmo através desse sacrifício, desse derramamento de sangue de animais, que acontecia na lei de Moisés, e que acontece em algumas religiões até hoje, isso não resolvia o problema. Olha o que a Bíblia diz lá em Hebreus, ou melhor, Hebreus capítulo 10, versículo 1 ao 14. Eu vou ler na NVT, mas vocês podem acompanhar. Põe na NVT, tem NVT também. Põe na NVT, nova versão transformadora, NVT. Isso. A lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas que estavam por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Olha lá, os sacrifícios são repetidos todos os anos, falando da época de Moisés, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar a Deus. Se tivessem esse poder, falando dos sacrifícios, já não precisariam existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas. E a consciência de seus pecados teria o quê? Desaparecido. Só que isso não acontecia. É a mesma coisa que a pessoa que peca, mas não se sente perdoada, e ela permanece com a consciência pesada.
Ou seja, o sacrifício da Torá, da lei de Moisés, era um sacrifício que cobria os pecados. Era algo que era feito externamente e não interiormente. Não havia uma libertação, uma verdadeira purificação interior. Era algo só exterior. É o que acontece hoje com a maioria das religiões. É algo exterior, mas não é algo no coração, na mente, na consciência do homem. Olha o que diz aqui. Versículo 3. Em vez disso, esses sacrifícios os lembravam de seus pecados todos os anos, pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Agora ficou mais claro, né? Por isso que eu escolhi essa versão aqui. É impossível que o sangue de touros e bodes remova o pecado. O pecado, meus amados, na época do Velho Testamento, ele era coberto pelos sacrifícios, mas ele não era removido através dos sacrifícios. Então vamos supor, você tem uma ferida aqui no braço, uma ferida feia, certo? Aí você pega, vê aquela ferida feia, tal, tá doendo, tal, você pega, dá uma limpadinha e coloca o esparadrapo em cima. Amém? Coloca o esparadrapo em cima e aquela ferida está coberta, você olha no braço assim, só aparece o band-aid, o esparadrapo, tal, e olhando de longe parece que está tudo bem. Mas por debaixo do band-aid, do esparadrapo, está o quê? Está a ferida. Está doendo. É só dar uma reladinha que já dói. Era isso que a lei de Moisés fazia com o pecado. Ela só cobria, mas não curava por dentro. Amém? Não curava por dentro. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova os pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: não quiseste sacrifícios e nem ofertas. Contudo, me deste, Jesus falando, me deste um corpo para oferecer. Através de Maria, através do poder do Espírito Santo sobre Maria, Jesus recebeu um corpo carnal, para quê? Para oferecer a Deus como um único sacrifício, para que pudesse não cobrir os pecados do homem, mas curar por dentro, mas remover, arrancar o pecado de dentro do homem. Amém? Não te agradaste, versículo 6, dos holocaustos, nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse, Jesus disse, aqui estou para fazer a tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Versículo 8, primeiro Cristo disse, não quiseste sacrifício, nem ofertas, nem holocaustos, nem outras ofertas, nem te agradaste delas, embora sejam exigidas pela lei. Versículo 9, então acrescentou, aqui estou eu para fazer a tua vontade. Ele cancela, olha lá, ele cancela a primeira aliança, que é a aliança de Moisés, cancela, a fim de estabelecer uma segunda aliança. Nessa questão de cancelar a primeira, estabelecer a segunda, nós temos que ter entendimento. A lei de Moisés, ela era composta, dividida em três partes. A lei civil, lei judaica, cerimonial judaica e a lei moral. O que caiu por terra? O que foi removido, cancelado, para estabelecer a segunda lei, a segunda aliança com Cristo? A lei civil, não, né? Foi cancelada. O cerimonial judaico foi cancelado, porque Cristo foi o Cordeiro de Deus, sacrifício de animais, como já expliquei aqui, não tem mais nada, não cobria, não resolvia o problema, foi cancelado. O que restou da lei de Moisés para nós? A lei moral. O não matarás, não cobiçarás, não roubarás, não mentirás,
não defraudarás. Tudo isso continua. E de uma maneira mais intensa. Por exemplo, na lei de Moisés está escrito assim, não adulterarás. Jesus, ele não cancelou isso. Pelo contrário, ele aperfeiçoou mais ainda. Ele falou assim, olha, na verdade vos digo, que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já no seu coração cometeu adultério. Então, ao invés de Jesus tornar a lei mais superficial, não. Jesus, ele aprofundou mais ainda. E por que ele aprofundou mais ainda? Por conta do sacrifício dele. Porque, queridos, antes, o homem não tinha condição nem de praticar essa lei, não adulterarás. Nem isso tinha condição. Agora, hoje, através de Cristo, a santidade dele pode ir muito mais além disso. Vocês vão entender por quê. Versículo 10. Pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. Um único sacrifício. Já resolve todo o problema. O sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Nosso sumo sacerdote, que é Jesus, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre, e sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo de seus pés. Porque mediante essa única oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Amém, queridos? Então, como nós aprendemos aqui agora, a lei de Moisés, ela não tinha a capacidade de remover os nossos pecados. Ela somente cobria os nossos pecados. E os sacrifícios eram feitos repetidamente. É que nem a ferida, o band-aid fica ruim, o esparadrapo vai estragando, você tira e coloca um esparadrapo novo. Você tira e coloca um esparadrapo novo. A lei de Moisés era assim, até que veio Jesus. Mas antes de tudo isso, como o texto que nós lemos diz, né? Deus falou aos pais pelos profetas, quando Deus viu que a lei de Moisés, quando ele falou, não, pela lei de Moisés veio o conhecimento do pecado, mas só o conhecimento do pecado não basta. Não basta para o homem só saber o que é certo e o que é errado. Ele tem que ter força, ele tem que ter poder, ele tem que ter algo de Deus dentro dele para fazer aquilo que é certo. Então, Deus, através dos seus profetas, ele começou a falar a respeito do nascimento do Salvador. Existem várias profecias no Velho Testamento que falam de Jesus, mas nós vamos ler somente duas. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Olha lá. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros, ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Essa profecia está falando de quem? De Jesus. Isaías capítulo 11, versículo 1. Do tronco da linhagem de Jessé, que era um antecedente de Davi, pai de Davi, brotará um renovo. Sim, um novo ramo que de suas raízes dará frutos. 2. E o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria, discernimento, o Espírito de conselho, de poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Versículo 3. E ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores. Até aí tá bom, já é o suficiente. Esse texto também é uma profecia de quem? De Jesus. Amém?
uma profecia de Jesus. Então, o Pai falou, antigamente Deus os falou através dos profetas. E o que ele falou através dos profetas? Ele falou da lei de Moisés, ele falou do nascimento do filho do Messias, e também ele falou dessa mudança que nós teríamos que ter para realmente viver uma vida santa, uma vida verdadeira, aonde o pecado ele é removido de nós e não simplesmente coberto. Então Deus já lá no Velho Testamento, Deus ele usa os seus profetas e ele começa a profetizar a respeito dessa nova natureza que nós iríamos receber através de Cristo, através de Jesus. Está lá em Ezequiel capítulo 11, uma delas, nós vamos ler só essa, porque são várias, nós vamos ler só essa. Ezequiel capítulo 11, versículo 19 e 20. Diz assim: e eu lhes darei um só coração. Olha lá, e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O final desse texto, nós encontramos aonde? Essa frase, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. No livro de Apocalipse, na Nova Jerusalém. Então, queridos, olha o que Deus está falou antigamente através dos profetas. Eu lhe darei um coração, novo. Eu colocarei dentro de vós um espírito novo. Então Deus, ele começa a profetizar através dos seus profetas. Ele começa a falar através dos seus profetas a respeito da vinda do Messias e que através da vinda do Messias haveria essa transformação interior dentro de nós, que só assim é possível guardar os mandamentos, só assim é possível guardar, fazer a vontade de Deus. Olha lá, ó. Colocarei o coração de carne, versículo 20, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. No português bom e claro, simples e tranquilo, é o seguinte: eu colocarei do meu espírito dentro deles, para que eles pratiquem a minha vontade, para que eles cumpram aquilo que eu desejo que eles cumpram, para que eles vivam da forma que eu desejo que eles vivam. E qual é a forma que Deus deseja que nós vivamos? De uma maneira santa, vivendo a lei moral. A lei moral no Velho Testamento, que no Novo Testamento se resume a uma lei só: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus ele vem e até mesmo essa lei ele aprofunda mais ainda. Ele diz assim: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. No texto anterior amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Mas depois Jesus falou assim: você vai amar o seu próximo como eu te amei. E como que Jesus nos amou? Como que Jesus nos amou? A ponto de dar a sua vida por nós. Ele diz: eu os amei, e os amei até o fim. Eu os amei até a morte. E como o tema da mensagem é o que Deus está falando hoje através de Jesus, nada mais é do que um complemento, ou melhor, o cumprimento daquilo que Deus falou através dos profetas no Velho Testamento. É por isso que quando nós abrimos a Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1,
naquela conversa entre Jesus e o fariseu, príncipe dos fariseus, Nicodemos, que diz assim, João 3:1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Pode voltar para NAA. Eu vou ler numa outra aqui, mas pode voltar na NAA. Novamente atualizado. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu, em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus respondeu, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. Mas o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Então, queridos, o que Deus está falando hoje através de Jesus? O que Deus está falando hoje através de Jesus é tudo o que está nos 4 evangelhos da Bíblia. O que Deus está falando através de Jesus é tudo o que está escrito em Mateus, Marcos, Lucas e João. Tomé falou para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus falou para Tomé, aquele que vê a mim, vê ao Pai. Porque eu faço as obras que o meu Pai me enviou para fazer. Porque eu falo as palavras que o meu Pai me mandou falar. Aquele que vê a mim, vê ao Pai. Então, antigamente, Deus falou através dos profetas. Falou sobre a lei, falou sobre o novo nascimento, falou sobre o Messias. E agora Jesus, como cumprimento daquilo que Deus falou através dos profetas, Jesus, ele diz uma das coisas mais importantes do Novo Testamento. Esse texto, meus amados, é um dos mais importantes do Novo Testamento, porque ele mostra uma realidade espiritual. Os profetas disseram, eu vos darei um coração novo, eu vos darei um espírito novo. O sacrifício da lei é impossível, de remover os pecados. O sacrifício da lei não muda, não transforma o ser humano. Mas chegará um tempo aonde eu vos darei um coração novo, aonde eu vos darei uma mente diferente, um espírito diferente. E como que acontece isso, meus amados? Através do milagre do novo nascimento. Queridos, como Paulo escreveu, nós não somos salvos pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém poderá ser salvo. Nós somos salvos porque nós nascemos de novo. Nós somos salvos porque nós recebemos uma nova natureza. Jesus falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. Porque se você não nasce de novo, você permanece no pecado, você permanece na natureza adâmica. Jesus falou assim, aquele que é nascido da carne, é carne. Aquele que é nascido do Espírito, é Espírito. João capítulo 1, versículo 12. Versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Falando dos judeus que não receberam Jesus. No entanto, a todos os que o receberam, olha lá,
aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Antes de eu aceitar a Jesus como Salvador, eu era filho do meu pai, eu era filho da minha mãe, eu tinha uma natureza carnal. Depois que eu nasci de novo, eu sou filho de Deus. Tanto que a Bíblia diz, lá no Apocalipse, que quando nós estivermos na glória, nós receberemos o quê? Um novo nome. Porque o Arthur Kupari é velha criatura. O Arthur Kupari, filho do Arthur e da Maria, é velha criatura. Agora eu sou filho de Deus. A gente mantém o nome aqui na terra por conta do sistema daqui da terra. Mas diante de Deus, Deus já tem um outro nome para mim. Eu só vou receber esse nome quando eu estiver lá. Mas Deus já tem um outro nome para mim. Está lá em Apocalipse, no começo do Apocalipse. Por quê? Porque eu não sou mais filho do Arthur e da Maria. A partir do momento que eu nasci de novo, que eu desci as águas do batismo, o filho do Arthur e da Maria estava sendo o quê? Enterrado. Com seus pecados, com as cachaças, com as drogas, com as cobiças, com a vida promíscua, tudo errado ali. Foi tudo por água abaixo. Aleluia. E, quando eu levantei das águas do batismo, nasceu um novo Arthur. Não filho do Arthur e da Maria agora, mas filho de Deus. Amém? Uma nova natureza. E agora, o Espírito Santo, ele está o quê? Dentro de mim. O Espírito de Deus. Deus repartiu do Espírito dele comigo. Para que, como Paulo escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 2, para que eu tivesse a mente de Cristo. E eu não preciso me esforçar para ter a mente de Cristo. Por quê? Porque a minha natureza foi transformada. E aí que muitas vezes entra a questão das pessoas da igreja, que muitas vezes não conseguem ter uma transformação de vida. Aí fica a pergunta, por que não consegue ter uma transformação de vida? Por que não consegue ter a mente de Cristo? Por que age normal e interage com o mundo como se fosse algo normal? E aí, queridos, é algo que só Deus pode saber. Só Deus pode saber. Nós até podemos saber através, na verdade, até dá um pouquinho para saber quem realmente nasceu de novo ou não. Mas para afirmar categoricamente, é só Deus que sabe quem realmente nasceu de novo e quem não nasceu. Aqui, onde nós estamos reunidos, é uma igreja o quê? É uma igreja física. É uma igreja aqui, onde nós nos reunimos. É a igreja física. Qual é o nome da igreja? Igreja Evangélica Cristo Salva. E nós nos reunimos aqui todo domingo de manhã à noite para receber a palavra de Deus, para adorar o Senhor. Agora, dentro da igreja física, existe o quê? O corpo de Cristo, a igreja de Deus, que é composta só por aqueles que nasceram de novo. É por isso que nós não podemos falar, fulano de tal é da igreja e fez aquilo. Não, fulano de tal frequenta a igreja física, Cristo salva. Agora, se ele realmente é da igreja de Deus, o corpo de Cristo, é outra história. É outra história. E é aí que existe a diferença que muitos não entendem. É por isso que as pessoas de fora tacam pedrada na vidraça da igreja. Porque o povo lá fora, os ignorantes lá fora, eles não têm esse conhecimento. Que dentro da igreja física, existe uma igreja verdadeira. Existe a igreja espiritual, existe o corpo de Cristo. Queridos, é como eu preguei no mês passado.
sobre falsos profetas. Existem até pastores que não nasceram de novo. É por isso que cometem essas loucuras que nós vemos por aí. O homem derramou óleo na cabeça dele, mas não Deus. Vocês entendem? Então, é necessário nascer de novo. E quando nós nascemos de novo, nós podemos viver aquilo que Deus tem para nós. Como o Fábio pregou ontem na GP. Nós podemos viver uma novidade de vida. Nós podemos viver aquilo que Deus tem para nós. Nós podemos viver aquilo que Deus espera de nós. Por quê? Porque nós recebemos uma nova natureza. E junto com essa nova natureza, como eu já expliquei, nós também recebemos o quê? O Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. 13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se através do Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Então, no passado, quando havia somente o conhecimento do pecado, o homem, ele não conseguia lidar com isso. Por quê? Porque ele não tinha força, porque ele era carnal. Mas agora, hoje, através de Jesus, aqueles que realmente se convertem, ele tem agora o Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo, ele declara: eu não vou adulterar, eu não vou cobiçar, eu não vou mentir, eu não vou matar, eu não vou pecar. Ah, pastor, mas quem não peca? Queridos, existe uma diferença de um estilo de vida para o outro. Abra sua Bíblia comigo, 1 João capítulo 3, versículo 9. 1 João 3, 9 diz assim: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando. Por quê? Porque é nascido de Deus. Então a pessoa que é nascida de Deus, ela não vive mais na prática do pecado. O que é viver na prática? É viver no pecado. Dia após dia, ele vive no pecado, como se fosse algo natural, normal. Queridos, quantos homens por aí, e agora até as mulheres, que as mulheres estão, numa loucura total também. Quantos homens e mulheres por aí não pensam, não acham que o homem ter uma amante, que a mulher ter uma amante é algo normal? Quantas pessoas, jovens, que acham que podem ter uma vida sexual ativa durante o namoro? Não, é normal, nós estamos namorando, a gente se gosta, a gente se ama. Nós não fazemos sexo, nós fazemos amor. Porque eu amo ela, ela me ama, então não tem nenhum problema a gente ter uma vida sexual ativa. É normal. Por que é normal? Porque não nasceram de novo. Porque não nasceram de novo. Vou falar em alto bem som aqui para os jovens. Vida ativa, vida sexual ativa. Durante o namoro, a Bíblia chama de prostituição, de pecado. Ah, mas eu vou me casar com ela. Então espera casar, meu filho. Espera casar. Nem sei porque eu estou falando isso aqui na igreja. Eu nem sei porque eu estou falando isso para uma multidão de santos que está me ouvindo aqui nessa manhã.
Então é normal. Por que é normal? Porque não nasceu de novo. Então, para quem não nasceu de novo, vive na prática do pecado. É normal. Agora, para quem nasceu de novo, não é normal. Mas, pastor, e quando acontece? Quando acontece, tem que haver uma dor. Já expliquei isso uma vez aqui. Tem que haver uma dor. Tem que haver uma consciência pesada. Tem que haver um quebrantamento. A Bíblia diz que quando Jesus, ou melhor, quando Pedro negou Jesus por 3 vezes, a Bíblia diz que quando Jesus olhou para ele, o que Pedro fez? Chorou amargamente. Então talvez o cristão, ele pode errar, ele pode dar uma escorregada de vez em quando, até pode. Mas quando isso acontece, se ele é um cristão autêntico, se realmente ele nasceu de novo, se realmente ele é filho de Deus, se realmente ele tem o Espírito Santo, se ele realmente ama Jesus, ele vai sentir dor no coração, ele vai sentir arrependimento, ele vai se sentir como se fosse um lixo. E ele corre para a presença do Pai, e ele corre para a presença de Deus, para receber o quê? Graça, perdão e misericórdia. É assim. Já contei a minha história para vocês. Quando me converti, eu não virei santo do dia para a noite. É um processo. É um processo, né? Primeiro ano, uma caixa de cerveja. Segundo ano, meia dúzia. Segundo ano, vai diminuindo. Mas era o que acontecia comigo. Quando eu já tinha me convertido, nasci de novo, e eu tomava um golinho da danada, eu sentia aquele peso, Estênio. Falava, meu Deus, eu pequei de novo, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? E eu me arrependia, e pedia perdão para Deus, e falava, Deus, eu não vou fazer mais isso. Mas era novo convertido, estava começando na igreja, a carne falava alto. Aí eu ficava tipo 1 mês, 2 meses sem tomar nada. Daqui a pouco ia lá e tomava. E aí aquela dor de novo, aquela consciência pesada. E eu orava, eu falava, Deus, eu não quero mais fazer isso. Até que chegou uma hora, queridos, que parei de beber. Ai, pastor, mas a Bíblia diz que não pode chapar. Queridos, isso para mim não serve. Principalmente para mim que saí disso. Se eu tomar uma taça de vinho hoje, amanhã eu vou estar tomando uma, na outra semana eu já vou estar com uma garrafa na geladeira, na outra eu já vou estar só o sangue de Jesus. Cai dessa conversa não, queridos. Foge da aparência do mal, a Bíblia diz. Eu não quero nem ver isso na minha frente. Então existe essa diferença, queridos, por conta do Espírito Santo em nós. Pelo poder do Espírito eu posso dizer não ao pecado. Pelo poder do Espírito Santo eu posso dizer não àquilo que é errado. Antes eu não tinha chance, mas agora eu posso. Amém? E para terminar aqui, aquilo que eu já expliquei, né, que eu já até falei, adiantei o expediente aqui, né, nós temos o Evangelho, que é Jesus revelando a vontade do Pai para nós. João 14, do 5 ao 10. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde vai. Eu volto. Não, pode deixar aí. Não, volta. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? 6. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho que leva a Deus, não tem outro. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Olha lá.
versículo 8. Filipe disse a Jesus, não foi Tomé, foi Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Mostra-nos Deus. Jesus respondeu: há tanto tempo, Filipe, estou com vocês e vocês ainda não me conhecem. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? 10. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo, vos não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Amém, queridos? É por isso que é importante ler a Bíblia. É por isso que é importante conhecer a Jesus. É por isso que é importante ler o Evangelho, ler o Novo Testamento, para você entender qual é a vontade de Deus, para você sair da axiologia. Eu acho que Deus me ama dessa forma, eu acho que Deus pensa isso a respeito desse assunto, eu acho, não tem esse lado de acho, é a Bíblia. É aquilo que Jesus viveu, é aquilo que Jesus falou, é aquilo que Jesus deixou para nós, meus amados. E aquilo que Jesus deixou para nós, nós podemos viver. Por quê? Porque eu e você, nós nascemos de novo. Talvez você esteja conosco aqui pela primeira vez essa manhã. Você que está me ouvindo pelo YouTube, talvez pela primeira vez está ouvindo essa palavra. E você está tentando se livrar do cigarro, você está tentando se livrar de uma vida errada, você está tentando se livrar de algum tipo de vício, do pecado, de uma vida torta. Você já perdeu a sua dignidade, você já perdeu a sua família, você já perdeu tudo que você tinha, e você não consegue ver uma luz no fim do túnel, você não consegue ver uma mudança, você não consegue entender, saber como que eu posso sair dessa vida caótica, pois a resposta que você está procurando é Jesus Cristo Salvador. Quando você nascer de novo, quando você receber a Jesus, quando você entregar realmente a sua vida a Jesus, a sua natureza será transformada. Você receberá o Espírito Santo, você receberá a mente de Cristo, você receberá do Espírito de Deus uma nova natureza. Aí sim, você vai poder falar: não, um novo futuro me espera, porque agora eu sou filho de Deus, agora eu tenho Jesus no meu coração, e através de Jesus, eu posso viver uma vida diferente. Diga assim: através de Jesus, eu posso viver uma vida diferente. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.